Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa agora mais um Porque Sim Não é Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar do luto nas crianças. É um tema nada fácil, mas a pedido de uma ouvinte que tem duas filhas e tem uma que está ainda muito presa à morte do avô. Pergunta basicamente, Eduardo, o que é que deve fazer para conseguir que esta criança, que esta menina ultrapasse esse luto? Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Deixá-la viver o luto, Judite. Não há volta a dar. Deixá-la viver o luto com toda a intensidade que isso representa. Quando se tem dois filhos, em circunstâncias destas, o luto nunca se faz a uma velocidade, faz-se sempre a duas velocidades. Depende de muitas coisas, depende da idade dos filhos, depende do facto de um ser o mais velho e outro ser o mais novo, depende da relação que eles próprios acabavam por ir construindo com o avô, depende da sensibilidade e até da maneira como são capazes de aceder à palavra e, portanto, não é logo que eles são capazes de fazer um conjunto de passos que os encaminhem em relação à elaboração de um luto, sendo certo que num primeiro momento, quando essa perda é muito abrupta, muito surpreendente, claro, às vezes, ou mesmo que não seja, pode ser até de alguma maneira imaginada, supondo que esse avô se possa ir ter-se degradado progressivamente com o conhecimento das crianças, mas claro que no primeiro momento elas reagem sempre em choque, ficam mais ou menos apáticas, não falam disso, muitas vezes não choram, ou pelo menos não choram de forma aberta, sentidas, é um choro mais circunstancial que de algum modo elas guardam mais para si. Choram muitas vezes mais à noite em silêncio, sozinhas no quarto, do que propriamente em relação com a mãe, com o pai. Os lutos são quase sempre assim, não é? Porque às vezes choramos pouco em conjunto e, portanto, nessas circunstâncias, isso faz com que as crianças às vezes se fechem sobre a sua dor e são precisos meses, às vezes uma boa meia dúzia de meses, para que elas vão começando a manifestá-lo e quando começam a manifestar de forma mais aberta, mais clara, é natural que fiquem mais frágeis, mais aparentemente deprimidas e, portanto, nessas circunstâncias com os pais mais assustados. Seja como for, primeira regra, tentando ser sintético, inevitavelmente, deixá-la viver o luto. E deixá-la viver o luto é deixá-la falar do avô, deixá-la contar histórias ou historietas que possa ter vivido com o avô, às vezes ter acesso para si própria a um objeto que fosse precioso para o avô, como por exemplo um simples porta-moedas. Não ganhamos nada em tirar da sala, de onde elas estiverem, as fotografias do avô ou as fotografias em que uma delas, destas crianças, esteja com ele e, portanto, num primeiro momento, não criar muitas barreiras. Eu sei que a tentação dos pais é dizerem, bom, se elas estão muito tristes,
que é que eu vou fazer? Porque se sentem muito embaraçados, quase como se dissessem para si próprios, não, eles não podem viver este luto porque se podem deprimir muito a seguir. Mas um luto é isso mesmo, eles precisam de se deprimir circunstancialmente, de passagem, para depois progressivamente irem respirando fundo e recuperando em relação a isto tudo, mas acima de tudo, eles precisam de o viver, mesmo que estejam muito tristes e a mãe ou o pai muito impotentes, às vezes, para lidar com essa tristeza. Uma das filhas desta nossa ouvinte desenvolveu uma relação quase de substituição em relação ao avô com um bonequinho de peluche. Sim. Que estava na cama do avô, quando o avô estava doente, e de que ela cuidou nestes 2 anos após a morte do avô e continua a cuidar da mesma forma que a avó cuidava do avô. E mantém essa relação, leva o boneco para a escola, e a nossa ouvinte está também preocupada, não sabe se, passados estes 2 anos, ainda é normal esta relação tão intensa com este símbolo, esta figura quase de substituição do avô, e em que ela projeta muitos desses sentimentos que nutria pelo avô. Oh Bruno, é uma manifestação muito bonita, sobretudo muito bonita da parte desta criança, e verdadeiramente comovente. É particularmente comovente esta relação que ela tem, de facto, com este boneco que basicamente simboliza a presença do avô. É quase uma maneira dela dizer, sim, ele morreu, mas enquanto este boneco me acompanhar, o meu avô não deixará de estar sempre comigo. E isso é, de facto, tocante, comovente, parte-nos o coração. E eu não vejo mal nenhum que este boneco se mantenha na vida desta criança. Aliás, eu acho que se vai manter por muito tempo, mas acho que pode ser um bocadinho escorregadio, que ela o torne inseparável em todas as circunstâncias. Ou seja, é muito importante que este boneco exista, que esteja porventura no quarto dela, é importante que ela possa conviver com este boneco enquanto está em casa, mas é importante também que se crie aqui algum limite, de maneira a que ela possa perceber que tudo aquilo simboliza o avô, que de facto, pelo avô ter morrido, ele não deixa de existir dentro dela. Esta criança percebe aquilo que todos nós percebemos, infelizmente, nestas circunstâncias, é que longe da vista pode ser realmente perto do coração, mas este perto do coração é importante, muito importante, precioso para ela, mas não é razoável que esteja sempre colada a ela, até por isto, porque eu receio que depois esta criança alimente secretamente a ideia de que se afasta um bocadinho deste boneco, que se distrai um bocadinho em relação a ele, é quase como se o avô, enfim, simbolicamente, como se compreende, pudesse morrer uma segunda vez, sendo que ela pode estar a sentir que a responsabilidade disso acontecer seja, sobretudo, sua e de mais ninguém. É digamos, uma gestão um pouco difícil de fazer. Judite, é uma gestão. Eu ia utilizar uma expressão um pouco trabalhada, mas vou utilizar na mesma. É uma gestão que nos parte todos por dentro, porque nós percebemos a importância que tudo isto tem para aquela criança, percebemos a importância deste avô na vida dela, é uma importância que nunca deixará de existir. Eu acho que é lindíssimo que ela ali condense numa criança o avô, a relação da avó com o avô e tudo aquilo que ela sente que representa essa relação, em termos de bondade, de amor, seja o que for. Tudo isso é, de facto, muito, muito bonito. Percebo que, a certa altura, a mãe, ao mexer nisso, fique despedaçada, sem saber muito bem se está a reagir bem ou se, de alguma forma, está ali a sacudir essa dependência, quase como quem diz, por favor, para com isso, porque isso põe-me um bocadinho mais triste do que eu já estou. Mas uma criança que tem esta atitude em relação a um avô é uma criança
lindíssima, de uma sensibilidade fora de lugar. Agora temos que disciplinar um bocadinho isto para que ela sinta que o avô vai existir sempre dentro dela, na memória dela, naquele boneco que condensa muitas coisas preciosas que ela viu e viveu na vida dela, mas que não tem que estar sempre presa a ele. De outra forma, pode não crescer tão bem quanto cresceria noutras circunstâncias. Claro. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Continuem a escrever-nos para eduardosá@observador.pt e ouvir-nos em podcast ou no site do Observador. Eduardo, obrigada, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Eu é que Eduardo. agradeço. Um abraço para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.